Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz, seja bem-vindo à aula 1 do curso de Arcanos Maiores do Tarô. E no vídeo de hoje nós vamos começar já entendendo um pouquinho das cartas. Depois nós vamos entender um pouco como que funciona a nossa energia. Teremos um bloco só para entender o funcionamento da nossa parte energética. Isto é, como que é essa coisa de você absorver a energia das pessoas e dos ambientes, como é que é essa coisa de você ter que bloquear, muitas vezes, a energia e os pensamentos de alguém que vem te procurar ajuda. E você vai usar essas técnicas não só no momento em que você estiver jogando o seu tarô, mas também no seu dia a dia, que quantas e quantas vezes você não encontra com aquela pessoa que tem aquela energia complicada, aquela energia difícil. Quantas e quantas vezes você não encontra aquela pessoa que vem despejar tudo aquilo que é de ruim em cima de você? Isto é, se você já não tem alguém dentro da sua casa ou ao seu redor com esse tipo de energia. E entender tudo isso é entendendo também um pouquinho sobre esta carta aqui, que é a carta do mago. O mago, que é o princípio do tarô, a carta 1, e vem falando sobre iniciativas, vem falando sobre você saber movimentar os seus elementos, saber movimentar a sua vida emocional, na água, a sua vida no aspecto mental, que é o ar, a sua vida no aspecto material, que é a terra, e a sua vida no aspecto de vontade, de sexualidade, que é o fogo. Então, o mago, ele tá aqui todo em vermelho. Alguns tarôs você vai encontrar com a roupa um pouco diferente, mas ele é sempre o princípio, a vontade, aquilo que você quer direcionar. E isso vem muito do elemento fogo, a sua vontade de querer mudar de vida, a sua vontade de querer fazer história, a sua vontade de querer trabalhar diferente, vem dentro deste elemento. O mago, ele é comparado à criança que está naquele período de curiosidade, de descobrir as coisas. Então, aquele período que ela está começando a engatinhar, que ela mexe em tudo, que ela quer colocar tudo na boca, que ela quer experienciar tudo. Porque o mago é esse experienciar, é essa experiência de vida. Por isso, ele tem a mesa na qual ele está manipulando os elementos. Pode observar que aqui, né, nós temos uma cor um pouco mais verde, né, que vem falando sobre algo produtivo, fértil, então uma terra fértil. O chapéu dele forma o número 8, porque vai falar que a cabeça dele está ligada ao divino, né? O Leniscata, tudo que está em cima vem para tudo que está embaixo. Então eu atraio tudo aquilo do meu espiritual e trago o meu material e materializo e concretizo aquilo. Então eu saio do plano das ideias e concretizo. Tudo que o mago toca é de ação rápida. Então, por exemplo, se você pergunta se você vai conseguir um emprego, se você vai conseguir um relacionamento, se você vai conseguir aquele processo, saia, e a carta do mago vem respondendo, a resposta é sim, você vai conseguir aquilo. Se você pergunta sobre saúde, vem falando sobre pequenas fragilidades na parte da saúde, né? Então, às vezes um resfriado, uma gripe, uma coisa mais simples de ser curado. Quando nós perguntamos ao mago sobre dinheiro, tá falando de entrada de dinheiro rápida, mas também pede atenção, porque uma criança não sabe, né, manipular, não sabe controlar o dinheiro. Então pode ser que o dinheiro chegue e você não saiba administrar o dinheiro. Então aqui também fala sobre a questão de você saber administrar. O mago é uma carta rápida, de ação aí de no máximo aí um mês e meio, 2 meses, é o que ela vem falando para você. Quando nós estamos falando do princípio do mago, nós estamos falando também de o que você está deixando no lado que você não está tomando iniciativa. Por que você está inseguro? Uma criança muito pequena, ela é insegura às vezes ainda na sua caminhada. Ela quer confiar, né, na questão da curiosidade dela de ir atrás, mas ela ainda não tem ainda a firmeza total
né, para às vezes segurar um objeto, às vezes, né, um objeto maior, mais pesado, ela não consegue manipular, ela não consegue ainda falar corretamente. Então, existem ainda um momento ainda onde as coisas estão se encaixando. Então, o mago ele vem questionando sobre o que está fora do lugar aí, o que você está subjugando na parte mais de inocência. Por que você não está tomando a iniciativa? Por que você não está arriscando? Deixando a insegurança, deixando a incerteza, deixando às vezes a falta de prática dominar a ideia que você tem. Porque toda ideia ela precisa de maturidade durante um tempo. Então, o mago, ele vem falando sobre essa ação que você toma. Vem falando sobre os seus cuidados com você. Então, você se deixar ser cuidado, você se deixar ser cuidada, você se deixar ser acolhido, acolhida. O mago, ele diz que a espiritualidade o está intuindo, a espiritualidade o está guiando. Uma criança até 7 anos, ela ainda é muito protegida pela espiritualidade. Ela ainda é muito acolhida, ela ainda está, apesar de ela estar encarnada na Terra, ela ainda tem muito contato com o lado espiritual. Então, portanto, aquela ideia que surge de repente na sua cabeça, que você precisa muitas vezes anotar, às vezes aquela ideia que vai fazer com que a sua vida deslanche, e você não pode ter medo. Você precisa acreditar e ir atrás para poder colocar aquilo para andar. Então o mago ele fala sobre isso, sobre você não questionar, mas você ir, superando a insegurança, né? Vamos pegar de uma criança, de muitas vezes não estar equilibrada muito bem nas perninhas, de não conseguir ainda falar exatamente o que quer, mas ela confia naquele adulto que está ali, que vai ampará-la. Ela confia que no mal ali não existe, porque ela vai colocar na boca tudo que aparece na frente. Então, é confiar. O mago, ele fala sobre esta confiança. Por quê? Porque ele tem o dom sobre os 4 elementos. Ele tem o dom sobre o equilíbrio da história. Então, quando eu falo que o mago, ele é o princípio de tudo, eu estou dizendo que o princípio da criação, que é o verbo, o princípio da vida, que é o pensamento, é aquilo que deve ser observado quando a carta do mago, ela cai. Então, quando a pessoa me faz uma pergunta e o mago me responde, eu vou perguntar a ela como que anda os pensamentos dela em relação a ela mesma. O que ela está falando para ela mesma naquele instante. Porque muitas vezes o que impede que este início, que esta carta seja realmente positiva, é a própria fala, é o próprio verbo que a pessoa está colocando. É a própria forma dela falar que não está sendo realmente correta ali e acaba trazendo muito boicote. Deu para entender? Nós vamos ainda explorar um pouco mais sobre a carta do mago para entender um pouco mais, mas eu já queria trazer para vocês aqui nessa primeira aula, para vocês começarem a compreender como que as cartas funcionam e tudo aquilo que ela tem a dizer para você. Beijo nas asas e até a próxima aula.